Meu nome é Noé, e esta é a minha história. Se você está ouvindo isso, você é meu descendente e vou lhe contar o motivo. Para que possamos imaginar hoje, o mundo foi atingido por uma catástrofe inimaginável, deixando apenas minha família e eu como os últimos sobreviventes. É uma situação surreal. Todos estão mortos, exceto minha família. A escala da destruição é insondável e a perda de vidas é simplesmente desoladora. Não posso deixar de me perguntar o que deu errado e como tudo aconteceu tão rapidamente. Este é um julgamento além da medida. Como isso aconteceu? Como chegamos aqui? Inúmeras forças se uniram para fazer o dilúvio acontecer. A sequência de eventos que levaram ao grande dilúvio começou com a criação dos filhos de Deus, mesmo antes que o mundo em si fosse criado. Esses filhos de Deus, acredita-se que possuíam poderes sobrenaturais e eram considerados seres divinos. No entanto, disse que um desses seres divinos se rebelou contra Deus e se tornou um ser caído, preparando o palco para os eventos catastróficos que se seguiriam. O céu foi originalmente destinado a ser o lar deles por toda a eternidade, mas agora eles caíram dele. O que causou tudo isso? Anjos são seres celestiais que foram criados com o único propósito de habitar no céu com Deus. Sua função principal é adorá-lo e executar suas ordens. Eles foram projetados para glorificar a Deus e servir como mensageiros entre ele e os humanos. Ao contrário das pessoas, que foram criadas para viver na terra, os anjos foram criados para viver no céu. Esses seres celestiais, conhecidos como anjos, decidiram abandonar sua origem no céu. Eles partiram de seu ponto de partida e se aventuraram em nosso mundo com sua própria agenda. Eles deixaram seu começo no Jardim do Éden, um paraíso onde Adão e Eva poderiam viver em paz e harmonia. Satanás lançou seu primeiro ataque à autoridade de Deus na terra. Adão e Eva caíram e foram amaldiçoados. Mesmo agora, minha família ainda sofre tremendamente com essa maldição. Você vê, a agricultura e a subsistência são muito difíceis. O Senhor disse: "Maldita é a terra por sua causa. Com dor você comerá dela todos os dias da sua vida. Ela produzirá espinhos e cardos para você, e você comerá as plantas do campo. Pelo suor do seu rosto, você comerá o seu pão, até que você retorne ao chão, pois dele você foi tirado. Pois você é pó, e ao pó retornará." Agora meus ancestrais e eu tivemos que suar para sobreviver. Deus estava decepcionado por causa de sua desobediência. Eles não poderiam mais ficar no Jardim do Éden. Adão e Eva já haviam cometido um erro ao comerem o fruto proibido. Como consequência de sua desobediência, Deus ficou cheio de decepção, e Adão e Eva não foram mais permitidos a permanecer no paraíso idílico que era o Jardim do Éden. O erro fatal cometido resultou em sua expulsão do santuário sereno, que eles outrora chamaram de lar. Adão e Eva tiveram filhos e filhas, incluindo Caim e Abel. Com o crescimento de sua família, veio o nascimento da própria civilização. À medida que os filhos de Adão e Eva cresciam, eles tomavam esposas e tinham suas próprias famílias. A população começou a crescer constantemente. Caim matou seu irmão e iniciou uma linhagem muito malévola e perigosa. E essa linhagem não invocou o nome de Deus. Felizmente, Eva deu à luz ao meu ancestral Sete, e o mundo começou outra linhagem piedosa através dele. A humanidade foi dividida em dois caminhos: a linhagem de Caim e a linhagem de Sete. À medida que a população do mundo crescia, também aumentava a prevalência do pecado. As pessoas frequentemente eram cruéis umas com as outras, e suas ações estavam cheias de engano, roubo e até assassinato. Durante essa era, os homens foram abençoados com vidas extraordinariamente longas, às vezes durando centenas de anos. Era uma era diferente, um tempo em que a humanidade ainda estava intimamente conectada às suas origens, e o mundo em si era mais jovem e fresco. Adão, o primeiro homem, viveu 930 anos. Sim, você ouviu isso certo, 9 séculos. Ele teve filhos que também viveram vidas extraordinariamente longas. Seu filho Sete viveu 912 anos, e o filho de Sete, Enos, viveu 905 anos. À medida que as gerações passavam, cada homem gerava filhos e lhes ensinava os caminhos da terra.
como cultivar a terra e cuidar dos animais, e também como se conectar com Deus. Esta linhagem de pessoas era especial. Eles carregavam a semente da primeira união da humanidade com anjos caídos. Apesar de suas longas vidas e profunda sabedoria, esses primeiros povos não eram imunes aos problemas que frequentemente afligem a humanidade, questões como ciúmes, raiva e, às vezes, até violência. No entanto, havia um homem, meu bisavô, chamado Enoque. Enoque é o homem que nunca morreu na história da minha família. Meu bisavô tinha uma profunda e sincera apreciação pelo amor de Deus, que ele expressou através de sua lealdade inabalável e paixão fervorosa. Como resultado de sua devoção, ele se tornou um canal para o poderoso poder de Deus e foi abençoado com grandes manifestações desse poder ao longo de sua vida. Curiosamente, a fé do meu bisavô era tão forte que ele frequentemente era capaz de profetizar eventos futuros com notável precisão. Na verdade, ele até falou sobre o futuro julgamento do Senhor contra o povo em geral, muito antes de acontecer. Enoque sempre profetizava sobre o futuro julgamento do Senhor contra o povo em geral. Quando Enoque tinha 65 anos, ele se tornou pai de Matusalém, meu avô. A vida de Matusalém poderia ter previsto a minha, pois seu nome significava: quando ele morrer, isso acontecerá. À medida que os anos passavam, comunidades de tribos e clãs surgiam, cada uma traçando sua ancestralidade de volta a um dos patriarcas originais. Esses grupos de pessoas se aventuravam pelas terras, explorando novos territórios para chamar de seu. À medida que o número de pessoas aumentava, também aumentavam suas necessidades e aspirações. Os papéis tradicionais de pastoreio e agricultura já não eram mais suficientes para sustentar seus meios de vida, e eles começaram a explorar novos caminhos. Famílias cresceram em tribos e as pessoas começaram a assumir diferentes papéis e profissões, variando de artesãos habilidosos a eruditos. Essas mudanças marcaram os primeiros passos em direção à evolução da civilização, à medida que as pessoas começavam a se organizar em estruturas sociais complexas, com cada pessoa contribuindo com suas habilidades e capacidades únicas para a comunidade. Agora, aqui estamos nós, 10 gerações desde Adão. A vida continua a apresentar seus desafios, pois a terra permaneceu severamente endurecida após a maldição de Adão. Os homens de nosso tempo acham cada vez mais difícil obter sustento e prover para suas famílias. Meu pai, Lameque, viveu 182 anos e teve a mim. Ele me chamou de Noé, dizendo que eu traria conforto e alívio ao nosso povo, que trabalha e labuta dolorosamente devido à maldição do solo. Isto é quem eu sou. Nasci com o propósito de trazer alívio. O mundo é um lugar malévolo. Os nefilins invadiram o mundo. Agora, insira neste mundo caótico um desenvolvimento incomum. Os nefilins eram especiais, e não como as pessoas comuns. Eles eram fortes e maiores do que a vida, mas tornaram os problemas do mundo ainda piores. Eram admirados, temidos e até adorados, afastando as pessoas do verdadeiro Deus que as criou. Sua força os tornava objetos de fascínio, mas eles eram parte de um mundo que se aprofundava cada vez mais no caos e no pecado. Legiões malignas começaram a infiltrar a humanidade. Quando os seres humanos começaram a aumentar em número na terra e filhas lhes nasceram, os filhos de Deus viram que as filhas dos humanos eram bonitas e casaram-se com qualquer uma delas que escolheram. Quem eram os filhos de Deus? Como eu disse, eram anjos caídos. Esses anjos caídos desceram à terra e deram à luz aos nefilins, ou gigantes. Os caídos corromperam o mundo inteiro. Esses anjos, em rebelião contra Deus, cobiçaram mulheres humanas e tomaram-nas. Havia também gigantes na terra naqueles dias. Gigantes são a prole antinatural da união entre os filhos de Deus e as filhas dos homens. Eles eram os homens poderosos de outrora, homens de renome. Este é o mundo em que resido, um mundo de gigantes e nefilins, um mundo de maldade. Então, o Senhor viu que a maldade do homem era grande na terra e que cada intenção dos pensamentos de seus corações era continuamente somente para o mal. A terra não era um lugar de paz ou bondade, mas um lugar repleto de pecado,
violência e corrupção moral. Imagine um mundo sombrio, onde os indivíduos são consumidos por seus próprios desejos insaciáveis, perseguindo incansavelmente suas agendas egoístas, sem consideração pelo bem-estar dos outros. Os conceitos de honestidade, integridade e bondade não são apenas subvalorizados, mas também mal compreendidos. Em vez disso, as pessoas recorrem ao engano e à manipulação como norma para alcançar seus objetivos. A sociedade é caracterizada por uma mentalidade de cada um por si, onde todos estão por si mesmos, e a própria fundação da comunidade é dilacerada por egoísmo e malevolência. Nesse ambiente, as famílias não são santuários de amor e apoio, mas sim campos de batalha de engano e traição. Os vizinhos não cuidam uns dos outros, mas procuram se aproveitar uns dos outros. Os governos não são instituições de justiça, mas sintomas de opressão, mantendo a regra dos poderosos sobre os fracos. Foi nesse contexto que Deus viu a maldade da humanidade, o declínio espiritual e moral, a tristeza de Deus pela criação, a humanidade, a joia da criação, havia perdido o caminho. Em vez de viver em harmonia uns com os outros e com o mundo, as pessoas estavam consumidas pela violência, maldade e engano. Deus olhou para sua criação e sentiu uma imensa tristeza. Era uma tristeza divina, uma dor tão profunda que transcendia a compreensão humana. Imagine um pai com o coração partido pelas ações de um filho rebelde, mas infinitamente amplificado. E assim, em sua grande dor, Deus tomou uma decisão difícil. O Senhor buscou destruir a humanidade que havia criado na superfície da terra, não só o homem, mas também os animais, as criaturas rastejantes e as aves do céu, porque lhe doía profundamente ver a humanidade pecar, e ele lamentava tê-los feito. Deus estava chateado com as ações das pessoas que ele fez, e não lhe restou outra opção para curar um mundo que mergulhava no caos. O Espírito do Senhor não lutaria com os homens para sempre. O julgamento estava a caminho. Felizmente encontrei graça aos olhos do Senhor. Fui salvo por um ato de soberania divina. Cada intenção dos pensamentos do homem era apenas mal continuamente. Isso diz muito. Não havia aspecto da natureza humana que não estivesse corrompido pelo pecado. O mundo era um lugar onde a população estava explodindo a uma taxa alarmante. A perversão se tornara comum. A atividade demoníaca estava generalizada. O mal constante residia no coração do homem. E a corrupção e a violência eram desenfreadas. Deus estava cansado desse estado de coisas. Então, Deus voltou seu olhar para mim. Eu era um homem justo e muito diferente das minhas gerações. Eu tinha um relacionamento próximo com Deus e andava em seus caminhos. Ao contrário de muitos outros da minha época, permaneci intocado pela corrupção e maldade que assolavam o mundo. Minha família e eu não nos envolvemos em uniões pecaminosas com os anjos caídos. Enquanto certamente não posso reivindicar ser perfeito como Deus, fiz um esforço sincero para seguir seus comandos e viver de acordo com sua vontade. Minha família e eu seguimos os caminhos do Senhor. Minha família era composta por 3 filhos, Sem, Cam e Jafé. Eu obedecia aos comandos de Deus da melhor forma que pude e os entendia. Então, no meio de uma geração consumida pelo pecado e devassidão, eu me destacava como um brilhante exemplo de retidão. Minha vida era caracterizada pela irrepreensibilidade e obediência, e eu andava com Deus em um relacionamento próximo e íntimo, assim como meu bisavô Enoque. Enquanto outros se entregavam aos prazeres da carne, eu encontrava minha alegria em servir e obedecer ao Senhor. Cada momento da minha vida era um testemunho do amor e da fidelidade de Deus, e eu valorizava a oportunidade de andar com Ele a cada passo do caminho. Deus me considerava justo. A população da terra estava corrompida, absolutamente depravada, espiritual e moralmente pútrida aos olhos de Deus. E a terra estava cheia de violência, desrespeito, ultraje, agressão e cobiça pelo poder. Devido à corrupção e violência na terra e à extensão da corrupção, Deus me disse que julgaria os ímpios junto com a terra. Deus disse-me: pretendo fazer um fim de tudo o que vive, pois através dos homens a terra está cheia de violência,
e eis que estou prestes a destruí-los junto com a terra. Aponta para um problema profundo e sério no mundo naquela época. Em tempos de grande corrupção e julgamento iminente, recebi uma mensagem divina de Deus que tinha a intenção de salvar a mim e a minha família. Apesar das circunstâncias sombrias, havia um vislumbre de esperança na forma da graça. Em vez de eliminar completamente a humanidade, Deus escolheu preservar um pequeno grupo de pessoas, um remanescente. Eu não merecia nem ganhei essa graça, mas tropecei nela. A graça não pode ser ganha, mas pode ser descoberta por qualquer um que a busque. Disse que onde o pecado abundou, a graça abundou ainda mais, e isso certamente foi verdade no meu caso. Deus disse-me: faça para si mesmo uma arca de madeira de gofer. Deus disse: faça para si mesmo. Isso significa que este era meu projeto. Eu não deveria simplesmente contratá-lo para outra pessoa. Para me preparar para o grande dilúvio, Deus me instruiu a construir nela compartimentos, incluindo estábulos, canis, ninhos, gaiolas e compartimentos para abrigar todos os animais e suas provisões. Para garantir a longevidade dessas estruturas, também fui instruído a revestir o interior e o exterior de cada compartimento com piche ou betume, uma substância natural que funciona para impermeabilizar a madeira. Isso se mostrou um método eficaz de preservação, pois a arca foi capaz de suportar o dilúvio por um período prolongado de tempo. É possível que a preservação da arca sirva a um propósito maior, como um lembrete do julgamento passado e um aviso de um futuro. Esta é a maneira como você deve fazê-la. O comprimento da arca será de 300 côvados, a largura de 50 côvados e a altura de 30 côvados, 450 pés por 75 pés por 45 pés. A arca era tão longa quanto um prédio de 30 andares, cerca de 450 pés ou 150 metros, e tinha cerca de 75 pés, 25 metros de largura, e 45 pés, 15 metros de altura. O que é descrito não é realmente um barco, mas uma barcaça bem ventilada, destinada apenas a flutuar e não a navegar para lugar algum. Afinal, uma arca é um baú, não um navio. Isso se refere à forma de caixa do navio. Você deve fazer uma janela para a luz e ventilação para a arca e terminá-la a pelo menos um côvado, 18 polegadas, do topo, e colocar a porta de entrada da arca em seu lado. E você deve fazê-la com convés inferior, segundo e terceiro. A forma da arca era reminiscente de uma caixa, mas era massiva em tamanho. Facilmente, sua parte superior tinha uma abertura de um côvado de largura, medindo 18 polegadas ou meio metro. Uma janela foi construída na parte superior da arca, proporcionando uma visão do mundo exterior. A janela tinha uma cobertura que podia ser aberta e fechada, permitindo flexibilidade no controle da quantidade de luz e ar que entrava na arca. À medida que comecei a construção da enorme arca, não pude deixar de me perguntar sobre o motivo dessa tarefa colossal. Deus simplesmente me instruiu a construir a barcaça e que em breve traria julgamento sobre a terra. No entanto, naquele momento, eu não tinha ideia do que isso significava. Eu não conseguia imaginar o propósito dessa colossal embarcação. Tudo o que sabia era que tinha que confiar no plano de Deus e seguir suas instruções. No passado, recebi uma mensagem divina do Senhor e dizia: você deve fazê-la. Segui as instruções e criei o que era necessário. Depois o Senhor compartilhou comigo os detalhes de seus planos, pois eis que eu mesmo trarei um dilúvio de água sobre a terra, para destruir toda a vida sob os céus, na qual há o fôlego e espírito de vida. Tudo na terra morrerá. Fui convocado para desempenhar um papel crucial no julgamento mais significativo e na maior salvação que o mundo já havia experimentado. Foi um momento extraordinário, cheio de grande responsabilidade e propósito. Mas estabelecerei minha aliança com você, e você deverá entrar na arca. Apesar do julgamento dramático que viria, Deus faria uma aliança comigo. Deus também usaria a mim para salvar um remanescente de cada animal, para que a terra pudesse ser povoada com pessoas e animais após o dilúvio. Deus então disse: tudo o que está na terra morrerá,
mas estabelecerei minha aliança solene, um acordo formal com você, e você deverá entrar na arca, você e seus 3 filhos, e sua esposa, e as esposas de seus filhos com você. E de todo ser vivo encontrado na terra, você deverá trazer 2 de cada tipo para a arca, para mantê-los vivos com você. Eles deverão ser macho e fêmea, de aves e pássaros de acordo com seu tipo, de animais de acordo com seu tipo, de todo ser rastejante do solo de acordo com seu tipo. 2 de cada tipo virão até você para mantê-los vivos. Além disso, leve consigo todo tipo de alimento comestível, e você deverá coletar e armazenar, e isso será alimento para você e para eles. Deus também me ordenou que levasse todo o alimento que pudesse. Havia muita comida para mim e todos os animais. Esta seria a casa de cerca de 35.000 pares de animais. Você sabia que o tamanho médio de um animal terrestre é na verdade menor do que o de uma ovelha? Na verdade, a arca seria grande o suficiente para transportar um impressionante total de 136.560 ovelhas, em apenas metade de sua capacidade total. Isso deixou amplo espaço para todas as outras provisões essenciais, como alimentos, água e abrigo para os animais e humanos. É verdadeiramente notável pensar na escala e capacidade de uma embarcação tão incrível. Deus me fez o homem de seu conselho, comunicando seu propósito de destruir este mundo perverso por água. O segredo do Senhor está comigo hoje. Assim, fiz de acordo com tudo que Deus me ordenou. Segui cada instrução dada por Deus com a maior fé e obediência. Eu era devotado e comprometido em cumprir a vontade de Deus, sem hesitação ou dúvida. Encontrei múltiplos obstáculos ao longo do caminho, o que tornou o processo bastante demorado e exigente. Eu tinha a mão de obra, ainda tinha meu avô Matusalém e meu pai Lameque. O Senhor disse: de todo animal limpo, você deverá levar consigo 7 pares, o macho e sua fêmea, e de animais que não são limpos, 2, o macho e sua fêmea. Também das aves do céu, 7 pares, o macho e a fêmea, para manter a prole viva na superfície da terra. Pois em 7 dias farei chover sobre a terra por 40 dias e 40 noites, e destruirei, apagarei, eliminarei cada ser vivo que fiz da superfície da terra. Então, fiz tudo o que o Senhor ordenou. Quando recebi esta impressionante tarefa para fazer, eu a fiz. Simplesmente obedeci. Isso exigiu uma grande quantidade de materiais e anos, mas não recuei do que Deus me disse para fazer. Eu era um pregador de justiça. Fiz declarações públicas às pessoas. Levou a mim e a minha família um tempo considerável, aproximadamente 120 anos, para completar a construção da arca. Durante este período prolongado, tive a oportunidade de interagir com as pessoas ao meu redor e compartilhar o propósito por trás da construção da arca. Por meio do meu ato de obediência, também expressei minha reprovação aos caminhos do mundo e abracei a herança da justiça obtida por meio da fé. É uma trágica história de desobediência e rebelião contra a verdade. Apesar de serem avisados sobre o perigo iminente, eles optaram por ignorar a mensagem e recusar buscar segurança na arca. Durante a época em que a descrença era desenfreada, minha mensagem não se limitava a proclamações verbais. A construção da arca em si era uma manifestação do meu compromisso com a justiça. Cada batida do martelo e som de um prego sendo cravado na madeira lembrava as pessoas de que precisavam se arrepender e voltar para a justiça antes que fosse tarde demais. A arca não era apenas uma estrutura física, mas um poderoso símbolo do julgamento iminente que viria. Meus contemporâneos ignoraram a mensagem que poderia tê-los salvado. Tudo continuou como sempre havia sido. A cena era de alegria e celebração. As pessoas estavam se banqueteando com comida, bebendo, trocando votos de casamento e se entregando aos seus próprios prazeres, enquanto ignoravam a existência de Deus. Mas então chegou o dia em que entrei na arca, e os céus se abriram com uma enxurrada de chuva que destruiu todo ser vivo que estava muito ocupado para atender ao aviso. Por 120 anos, dediquei minha vida a pregar a justiça às massas. Esperava inspirar mudanças em seus corações e mentes, mas infelizmente,
Parece que minhas palavras caíram em ouvidos surdos. Apesar dos meus esforços, minha mensagem pareceu ter passado despercebida e desatendida. Pergunto-me se eles algum dia abrirão seus corações e voltarão seus olhares para o caminho da retidão, que tentei fervorosamente guiá-los. Construí a arca 1600 anos após Deus criar seres humanos inteligentes, capazes de inovar. Como as expectativas de vida se aproximavam de 1000 anos, as realizações dos melhores inovadores do mundo pré-dilúvio foram notáveis. Poderíamos construir cidades, fazer instrumentos musicais e trabalhar com metais. Minha cultura estava em seu ápice industrial enquanto trabalhava na arca. A tarefa de construir a arca foi assustadora, exigindo imenso esforço físico, despesas significativas e paciência interminável. Todo o processo foi repleto de perigo e incerteza. Para os observadores externos, pode ter parecido um empreendimento tolo e absurdo. Trabalhei no projeto por décadas, mesmo enquanto aqueles ao meu redor zombavam de mim e faziam piadas com meus esforços. Apesar de tudo isso, permaneci firme na minha fé e continuei a construir a arca, sabendo que era meu dever e destino. Meu trabalho era obedecer a Deus e confiar nele para suprir o que eu não tinha, incluindo a sabedoria para construir um navio resistente e terminar o projeto no prazo. Você pode imaginar o que deve ter sido quando a arca finalmente foi concluída? No entanto, durante esse período perdi meu pai. Ele agora não estaria por perto para o julgamento. Após alguns anos, até o profeta Enoque se foi. Meu ancestral Enoque não viria comigo para a viagem, pois foi chamado por Deus. Suas palavras deveriam ter sido levadas a sério, pois ele foi tirado desta vida para que não experimentasse a morte. Ele não pôde ser encontrado porque Deus o havia levado embora. Meus ancestrais se foram. Eles não enfrentarão este evento cataclísmico que eu enfrentaria. Então chegou o dia que encerrou toda a minha geração. A maioria da minha geração terminaria hoje. Todos aqueles com quem cresci conheceriam seu destino hoje. Então o Senhor disse-me: entre na arca, você e toda a sua casa, pois somente você eu vi como justo, fazendo o que é certo diante de mim nesta geração. A ideia é que Deus estava na arca e estaria comigo na arca. Então ele me chamou para entrar na arca com ele. O Senhor não me disse para ir para a arca, mas para vir, claramente implicando que Deus estava Ele mesmo na arca, esperando para receber a mim e a minha família, no grande navio que seria o seu lugar de refúgio, enquanto todas as outras pessoas na face da terra seriam afogadas. Foi um momento único na vida, um que eu nunca esqueceria. Quando me levantei dentro da arca, cercado pelos animais e pela presença de Deus, as únicas pessoas comigo eram minha própria família. Você sabe como é perder todos aqueles que você conheceu desde a infância? Eu tentei o meu melhor. Eu os avisei por muito tempo. Hoje, perderei todas as pessoas que não são minha família próxima. Hoje, todos serão julgados. O ar estava cheio dos sons de milhares de criaturas, cada uma fazendo seu barulho único. Depois de todos esses anos de trabalho árduo, finalmente terminamos. Em alguns animais, Deus criou um instinto migratório, que pode operar de maneira incrível. Esta foi a maior e mais completa menagerie já reunida. Não foi coletada por habilidade humana. Apenas o poder divino poderia ter realizado uma tarefa como essa. 2 a 2, eles entraram na arca. Deus nunca tem problemas em fazer os animais fazerem o que Ele quer. Este foi um momento muito único. Meu pai já não estava aqui para testemunhar isso. Ele havia morrido apenas 5 anos antes. Talvez Deus tenha esperado por Enoque, Matusalém e Lameque morrerem antes de vir o dilúvio. Agora estou aqui sem esses homens de fé. Deus até disse que havia visto que eu era justo. Passei os anos antes do dilúvio em ativa obediência. Não apenas acreditei que Deus enviaria o dilúvio, como também obedeci ao que Deus me disse para fazer em preparação para ele. Quando recebi a mensagem de que entraria na arca, as pessoas olhavam e cochichavam toda vez que passavam. Eu podia ouvi-las começando a fazer piadas bobas e mesquinhas sobre o velho louco Noé. Todo mundo sabe que não vai haver um dilúvio de água. Como isso pode ser? No entanto, a Bíblia diz que um dilúvio de água veio. O Senhor me fechou dentro.
A mesma porta que fechou os de fora é a porta que nos fechou por dentro. As mesmas águas que destruíram o mundo foram as águas que elevaram a arca. Eu tinha 600 anos quando o dilúvio, a enxurrada de água, veio sobre a terra, cobrindo toda a terra. Então eu, meus filhos, minha esposa e as esposas de meus filhos comigo, entramos na arca para escapar das águas do dilúvio. De animais limpos e animais que não são limpos, de pássaros e de tudo que rasteja no solo, eles vieram, motivados por Deus, para a arca, de 2 em 2, macho e fêmea, como Deus havia me ordenado. E após os 7 dias, Deus liberou a chuva, e as águas do dilúvio vieram sobre a terra. No 600º ano da minha vida, no 17º dia do 2º mês, naquele mesmo dia, todas as fontes do grande abismo se romperam, e as janelas e comportas do céu se abriram. Choveu sobre a terra por 40 dias e 40 noites. Os animais, minha família e eu, esperamos na arca por 7 dias pela chuva. Foi um verdadeiro teste de fé esperar uma semana depois de mais de 100 anos de preparação. Então, as janelas do céu se abriram. As fontes do grande abismo que se romperam, águas subiram de debaixo da terra, também acompanhadas por grandes catástrofes geológicas. Choveu por 40 dias e 40 noites. Esse foi um tempo de teste e purificação, especialmente antes de entrar no novo mundo. No mesmo dia, eu e Sem, Cam, meus filhos e minha esposa, e as 3 esposas de meus filhos com eles entraram na arca. Eles e todos os animais, segundo sua espécie, todo o gado segundo sua espécie, todo ser que se move, que rasteja na terra segundo sua espécie, e todo pássaro segundo sua espécie, toda ave de toda sorte. Então entramos na arca, 2 a 2, de todos os seres vivos nos quais havia o fôlego e espírito de vida. Aqueles que entraram, macho e fêmea de toda a carne, entraram como Deus havia me ordenado, e o Senhor fechou a porta atrás de mim. Tudo estava preparado exatamente como o Senhor havia falado. Tudo estava pronto para o dilúvio que Deus traria sobre a terra. Não precisei fechar a porta na salvação de ninguém. Deus fez isso. Normalmente, somos nós quem lidamos com a desqualificação de indivíduos da salvação. Devemos deixar Deus tomar essa decisão. Deus manteve a porta aberta até o último momento possível, mas eventualmente ela teve que fechar. A porta está aberta ou fechada. Para mim, a arca era a salvação definitiva, mas infelizmente para o resto do mundo, significava condenação. Aqueles que não estavam dentro da arca não tinham oportunidades de redenção após os 120 anos. O Espírito de Deus deixou de lutar com a humanidade. Além daquela porta, a morte reinaria sem exceção, mas dentro haveria absoluta tranquilidade. O dilúvio, a grande chuva, foi de 40 dias e noites sobre a terra, e as águas aumentaram e levantaram a arca, e ela flutuou alto acima da terra. As águas se tornaram poderosas e aumentaram grandemente na terra, e a arca flutuou na superfície das águas. As águas prevaleceram tão grandemente e foram tão poderosas e esmagadoras na terra que todas as montanhas altas sob os céus foram cobertas. Na verdade, as águas ficaram 15 côvados mais altas do que o solo mais elevado, e as montanhas foram cobertas. Todos os seres vivos que se moviam na terra pereceram. Pássaros, gado, animais domésticos, animais selvagens, todas as coisas que se arrastam e rastejam na terra, e toda a humanidade. Tudo na terra seca, em cujas narinas estava o sopro e espírito de vida, morreu. Deus destruiu, apagou, eliminou todo ser vivo que estava na superfície da terra, homem e animais, e as criaturas rastejantes e as aves dos céus foram destruídas da terra. Somente eu e aqueles que estavam comigo na arca permaneceram vivos. Este foi um dilúvio global. É difícil imaginar quanta chuva caiu, pois as montanhas estavam completamente cobertas. Apesar das dúvidas e incredulidade de muitos, Deus provou sua fidelidade e cumpriu sua promessa após 120 anos. O dilúvio durou 150 dias sem recuar. Seguro na arca durante a catástrofe e julgamento, minha família e eu estávamos seguros, fechados e abrigados da tempestade e do dilúvio.
Deus então voltou sua atenção para mim novamente. Então Deus se lembrou de mim, de todo ser vivo e de todos os animais comigo na arca. Ele estava prestes a fazer algo único em nossas vidas. Deus fez um vento passar sobre a terra e as águas diminuíram. Deus nunca se esqueceu de mim. Ele me sustentou diariamente na arca. Mas nesse ponto, Deus novamente voltou sua atenção ativa para mim. Foi realmente como se ele se lembrasse de mim novamente. Eu estive trancado na arca por muitos dias, e no momento certo, Deus pensou em mim. Diante de um desastre natural como uma inundação, é fácil se sentir impotente e oprimido. Mas não devemos esquecer que o Todo-Poderoso, que criou o vasto universo em nosso mundo, pode acalmar até as águas mais furiosas. Sua sabedoria e poder estão além de nossa compreensão, e ele pode vencer qualquer obstáculo, não importa o quão assustador possa parecer. A força da natureza pode parecer intimidadora, mas lembre-se, nada é impossível para a força divina que governa nosso mundo. Conforme as águas do dilúvio recuaram, a arca repousou no Monte Ararat. Imagine isso, uma majestosa cadeia de montanhas, suas encostas norte e leste se erguendo da vasta planície do rio Aras, elevando-se a impressionantes 3.300 metros acima do nível do mar. Para o sudoeste, as encostas se erguem de uma planície de tirar o fôlego, situada a uma altura vertiginosa de 5.500 metros acima do nível do mar, com um diâmetro de aproximadamente 40 quilômetros. O Monte Ararat é uma verdadeira maravilha da natureza, capaz de deixar qualquer um em admiração por sua beleza e grandiosidade. Ararat, o verdadeiro berço da humanidade, nosso próprio jardim. Os céus rugiram com trovões, enquanto as fontes do abismo se romperam, desencadeando um dilúvio de água sobre a terra. A chuva caiu implacavelmente por 150 dias intermináveis, ameaçando submergir toda a vida. Mas então, milagrosamente, as águas começaram a recuar, revelando lentamente os contornos há muito perdidos do mundo. Finalmente, no 17º dia do 7º mês, a arca veio a repousar nas majestosas montanhas de Ararat, um símbolo de esperança em meio à desolação. À medida que os dias passavam, as águas continuavam a recuar até que, finalmente, no primeiro dia do 10º mês, o deslumbrante espetáculo dos picos das montanhas emergiu à distância, sinalizando o retorno da vida à terra. A chuva implacável que caía finalmente cessou, mas o poder por trás dela ainda era evidente. Era nada menos que o controle divino de Deus que decidia quando a chuva e outras águas fluiriam e quando parariam. O Monte Ararat não era um local ideal para desembarcar da arca. Deixar a arca em um terreno de alta altitude e montanhoso tornou a partida desafiadora para todos nós, da arca. No entanto, se Deus pretendia colocar a arca naquele local específico, era o lugar perfeito para deixá-la. Os animais seriam capazes de ir em qualquer direção a partir daqui, à medida que as águas do dilúvio recuassem. À medida que as águas recuavam, uma magnitude impressionante emergia. Os picos das montanhas antes ocultos ao redor da Terra eram gradualmente revelados. Este dilúvio mundial massivo foi tão intenso que os picos das montanhas foram inicialmente submersos, ocultos à vista. Mas à medida que a água diminuía constantemente, as montanhas finalmente voltaram à vista, um testemunho da força e implacabilidade do dilúvio que varreu a terra. Após a passagem de 40 dias, ansiosamente abri a janela da arca que eu havia construído com tanto esforço. Com um sentimento de expectativa, enviei um corvo para explorar o mundo além da arca. O corvo voava para frente e para trás, batendo as asas no ar até que as águas secassem e a terra fosse exposta mais uma vez. Parece que o corvo pode voar por um longo tempo sem precisar pousar, talvez porque o corvo seja um necrófago e possa descansar e se alimentar de carcaças flutuantes mortas. Esses pássaros em particular não seriam suficientes. Precisávamos enviar um pássaro que voltaria para nós. Depois de semanas confinados na arca, finalmente decidimos enviar uma pomba corajosa para ver se as águas haviam recuado.
enquanto ela voava sobre a vasta extensão de água, antecipávamos seu retorno, mas infelizmente a pomba não encontrou nenhum lugar de descanso para a sola de seu pé e teve que retornar à arca. As águas do dilúvio ainda cobriam toda a face da terra. A suspense era insuportável. Estendi a mão e a puxei para dentro da arca, segurando-a perto de mim, e então esperei com ansiedade por 7 longos dias antes de enviar a pomba novamente. Após sua missão, a pomba retornou com uma folha de oliveira recém-colhida em seu bico. Agora eu sabia que as águas finalmente haviam recuado da terra. Que visão! Uma pomba com uma folha de oliveira. Sendo uma ave limpa, não necrófaga, a pomba não pousaria na terra até que houvesse um lugar seco e adequado para pousar. A pomba pacientemente espera pelo momento certo para pousar em um terreno seco e adequado, incorporando a virtude da limpeza e graça. Mas eu não tinha terminado ainda. Esperei mais 7 dias e enviei a pomba novamente, e desta vez ela não voltou. Eu sabia então que nossa jornada havia terminado e finalmente encontramos terra seca. Para a pomba não retornar, significa que ela começou sua vida na terra novamente. Aí está. O corvo e a pomba foram os primeiros a começar suas novas vidas na nova terra. Muito em breve, os outros animais também começariam suas novas vidas. Deus me instruiu a entrar na arca em um momento específico, mas não me informou sobre o momento em que deveria sair. Era necessário para mim saber quando entrar, e Deus garantiu que eu soubesse disso. No entanto, não era importante para mim saber quando sair, então Deus não revelou isso para mim. Ele sempre deixa seu povo saber o que é praticamente bom para eles. Aconteceu que, no 61º ano, no primeiro mês, no primeiro dia do mês, as águas estavam secas sobre a terra. Eu retirei a cobertura da arca e olhei, e eis que a superfície do solo estava seca. Pode-se imaginar a antecipação que encheu meu coração enquanto eu esperava as águas recuarem. E então, finalmente, após um tempo confinado na arca, aconteceu. No entanto, ainda permanecemos dentro da arca por um tempo. No segundo mês, no 27º dia do mês, a terra estava seca. Além disso, Deus falou comigo, dizendo para sair da arca, eu e minha esposa, e meus filhos, e as esposas deles comigo. Traga para fora com você todo ser vivo de toda a carne, incluindo pássaros, animais e todo ser rastejante que rasteja sobre a terra, para que eles possam se reproduzir em grande número na terra e serem frutíferos e se multiplicarem na terra. Eu saí, e minha esposa e meus filhos, e as esposas deles comigo, cada animal, cada criatura rastejante, cada pássaro e tudo o que se move sobre a terra, saiu da arca em grupos ou famílias, consistindo em diferentes tipos e classificações. Conforme as enchentes se enfureciam, entrei bravamente na arca no 17º dia do segundo mês do meu 60º ano de vida. Por um ano inteiro, lutei contra os mares tempestuosos, até que finalmente, no segundo mês do meu 61º ano, emergi vitorioso da arca, triunfante e vivo. Foi um ano de mudança significativa, mas sobrevivi para contar a história. Imagine isso, a terra, irrompendo com vida à medida que criaturas vivas da arca repovoam o planeta, trazendo de volta a vibração e a diversidade que uma vez se perderam. Que cena cativante! Emergindo dos confins da arca, pisei no vasto mundo. Caminhei para fora, e todo o mundo estava diante de mim, onde escolher. A aliança de Deus comigo. Com grande devoção, construí um altar magnífico para o Senhor, e selecionei cuidadosamente apenas os animais e pássaros mais puros e finos para oferecer como sacrifícios queimados. As chamas saltavam alto no céu, enquanto eu humildemente apresentava minhas oferendas, meu coração cheio de reverência pelo Todo-Poderoso. Foi um momento verdadeiramente impressionante que me deixou profundamente conectado. O teste final de fé, um verdadeiro sacrifício, estava prestes a ser feito. Com apenas 7 de cada animal na arca, as apostas eram altas, mas eu sabia o que tinha que ser feito. Eu arrisquei a extinção ao oferecer alguns desses animais, mas fiz mesmo assim. Por quê? Porque eu sabia que o sacrifício custoso é o que mais agrada a Deus.
Você está pronto para um desafio emocionante? Para realmente honrar e se conectar com Deus, devemos estar dispostos a fazer sacrifícios que nos custem algo. Somos chamados a dar generosamente de nossos recursos e oferecer o sacrifício de louvor a Ele. Então, aceitemos o desafio e experimentemos a emoção de dar tudo a Deus. Quando se trata de agradar a Deus, não se trata de dar a Ele apenas qualquer coisa, mas de dar sacrificialmente, com grande custo. O Senhor sentiu o aroma agradável, um cheiro suave e satisfatório, e o Senhor disse a si mesmo: Nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, pois a intenção, forte inclinação, desejo do coração do homem é má desde a sua juventude, e nunca mais destruirei todo ser vivo como fiz. Enquanto a terra permanecer, sementeira e colheita, frio e calor, inverno e verão, e dia e noite não cessarão. Uau! A oferta extravagante trouxe imensa alegria a Deus. Era quase como se o sabor delicioso da carne assada enchesse o ar, desencadeando um sentimento intenso de satisfação no coração de Deus. Ele ficou tão satisfeito que fez uma magnífica promessa para mim e toda a humanidade. Deus prometeu que nunca mais destruiria todo ser vivo na terra com um dilúvio de tal escala como fez antes. Ele fez essa promessa por pura misericórdia, sabendo que a inclinação do coração do homem é para o mal desde a sua juventude. O homem ainda fará o mal, mas Deus decidiu poupar a humanidade deste cataclismo. Eis que o Todo-Poderoso derramou suas bênçãos sobre mim e meus filhos, ordenando-nos a sair e multiplicar, espalhando nossa semente e enchendo a terra com nossos descendentes. O Senhor também disse: E o temor e o pavor de vocês estarão sobre cada fera da terra, sobre cada pássaro do céu, sobre tudo o que se move na terra e sobre todos os peixes do mar. Eles são dados em suas mãos. Tudo o que se move e que vive será alimento para vocês. Assim como dei às ervas verdes, dou-lhes tudo isso. Mas vocês não devem comer carne com sua vida, isto é, seu sangue. O mundo não era nada como eu conhecia antes. Com o mandato renovado de Deus, era um novo começo, um novo início, e as possibilidades eram infinitas. Isso é como quando Deus disse a Adão: Sejam fecundos, multipliquem-se e encham a terra e a subjuguem. Dominem sobre os peixes do mar, as aves do céu e todos os seres vivos que se movem sobre a terra. Assim como Adão recebeu instruções para comer, assim eu também. Deus disse a Adão: Eis que te dei todas as plantas que dão semente, que estão sobre a face de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso será alimento para você. No entanto, agora recebi permissão específica para comer animais. Deus também me ordenou que, se os animais fossem mortos e comidos, deveria haver um respeito adequado pelo sangue. O sangue é vital, o sangue é a essência da vida. Então não é de se admirar que mereça o maior respeito. Seja o sangue de um animal ou de um humano, simboliza o próprio cerne da existência. Quando derramamos sangue, estamos tirando a vida em si. Não se trata de superstição ou misticismo. Trata-se de reconhecer a santidade de toda a vida. Havia alguns que praticavam a ingestão de sangue, mas esse não era o caminho do Senhor. O Senhor disse: Certamente exigirei um acerto de contas pelo seu sangue, a vida de cada um. De cada animal exigirei, e da mão do homem. Da mão de cada irmão do homem, exigirei a vida do homem. Quem derramar o sangue do homem, pelo homem seu sangue será derramado, pois à imagem de Deus o homem foi feito. E quanto a vocês, sejam fecundos e multipliquem-se. Espalhem-se abundantemente pela terra e multipliquem-se nela. Conforme o comando de Deus, se o sangue de alguém fosse derramado, então deveria haver uma investigação sobre o assunto. Isso ocorre porque Deus criou o homem à sua própria imagem e, portanto, a vida humana é inerentemente valiosa e não pode ser tirada sem responsabilização perante Deus. As palavras "pelo homem seu sangue será derramado" carregam uma mensagem poderosa. Elas nos lembram que a vida é preciosa e deve ser protegida a todo custo. Quando um crime hediondo como o assassinato é cometido, Deus diz que o perpetrador merece nada menos que a punição máxima, a pena de morte.
ver a força do comando de Deus, ele até exige um acerto de contas pela vida do homem de cada animal. Deus não tolera o assassinato ilegal de qualquer tipo. Sejam fecundos e multipliquem-se. Este ponto foi repetido para ênfase, e era porque a situação era crítica. Nosso planeta precisava desesperadamente ser repovoado, e somos os únicos que garantirão a continuação de nossa própria espécie. Deus faz uma aliança com o homem e com toda a criação. Então Deus falou comigo e com meus filhos, dizendo: agora, eis que estou estabelecendo minha aliança, acordo vinculativo, promessa solene, com vocês e com seus descendentes após vocês, e com cada criatura viva que está com vocês, as aves, o gado e os animais selvagens da terra junto com vocês, de tudo que sai da arca, cada criatura viva da terra. Estabelecerei minha aliança com vocês. Nunca mais toda a carne será cortada pelas águas de um dilúvio, nem nunca mais haverá um dilúvio para destruir e arruinar a terra. Deus fez uma promessa de que nunca mais destruiria o mundo com um dilúvio. Isso mesmo, o Todo-Poderoso fez essa promessa como uma repetição e esclarecimento de sua aliança anterior. Deus não acreditava que havia feito algo errado ou muito severo ao enviar o dilúvio. Ele fez uma promessa para garantir que as mesmas condições malignas que existiam no mundo pré-diluviano nunca se repetissem exatamente. E Deus disse: este é o sinal, símbolo visível, memorial, da aliança solene que estou fazendo entre mim e vocês e cada criatura viva que está com vocês, para todas as gerações futuras. Coloco meu arco-íris nas nuvens e será um sinal da aliança entre mim e a terra. Acontecerá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra, o arco-íris será visto nas nuvens, e lembrarei com compaixão minha aliança, que está entre mim e vocês e cada criatura viva de toda a carne, e nunca mais as águas se tornarão um dilúvio para destruir toda a carne. Quando o arco-íris estiver nas nuvens e eu olhar para ele, lembrarei solenemente da aliança eterna entre Deus e cada criatura viva de toda a carne que está na terra. E Deus disse-me: este arco-íris é o sinal da aliança, promessa solene, acordo vinculativo, que estabeleci entre mim e todas as coisas vivas na terra. Imagine isso, uma incrível aliança que não foi feita apenas entre Deus e a humanidade, mas também entre Deus e cada criatura viva que caminha, rasteja, voa e nada neste planeta. Sim, a promessa foi até mesmo feita à própria terra, porque o manto de vapores de água foi liberado no dilúvio, e o ciclo da água da terra mudou após o dilúvio. Este pode ser o primeiro surgimento de um arco-íris. Deus usou o arco-íris como um sinal para mim, e todas as gerações de que ele seria fiel à sua aliança. E lá estava, o primeiro arco-íris. Você pode imaginar testemunhar o primeiro arco-íris que apareceu em nosso planeta? E o que é ainda mais emocionante é que Deus escolheu esta magnífica criação como um sinal de sua fidelidade para comigo e todas as gerações que se seguiram. O arco-íris também é uma promessa para você. Quando você vir um arco-íris, lembre-se da minha história épica. Sempre que avistamos um arco-íris, ele serve como um poderoso lembrete da fidelidade inabalável de Deus e do cumprimento de todas as suas promessas. Na verdade, ele nos assegura que sua aliança de paz com a humanidade é tão inabalável quanto sua aliança comigo e todas as gerações subsequentes. Tudo isso veio com seus desafios. Eu não tinha mais nenhum par. Eu era o homem mais velho do mundo. Todos estavam mortos. E em breve algo muito triste estava prestes a acontecer. Isso afetaria meus filhos, seus ancestrais. Meus filhos que saíram da arca eram Sem, Cam e Jafé. E destes homens toda a terra seria povoada e dispersa com habitantes. Meus filhos seriam o alicerce do mundo. Canaã, meu neto, seria amaldiçoado como resultado do que transcorreu. Em decorrência daquela catástrofe, eu enfrentei o rescaldo do dilúvio catastrófico e emergi em um mundo totalmente novo, determinado a criar uma nova vida para mim e meus entes queridos. Com energia e entusiasmo sem limites, lancei-me em uma emocionante aventura de exploração e descoberta, plantando uma multiplicidade de culturas, incluindo uma magnífica vinha que prometia produzir uma colheita abundante. Usei as uvas para fazer vinho, bebi do vinho
embriaguei-me e fiquei nu em minha tenda. Cam, o pai de Canaã, viu acidentalmente minha nudez e, para minha vergonha, contou a seus 2 irmãos do lado de fora. Então, Sem e Jafé pegaram um manto, colocaram-no sobre ambos os ombros e caminharam de costas para cobrir minha nudez. Seus rostos estavam virados para que não vissem a nudez de seu pai. Cam é dito ter contado com deleite o que observou em minha tenda. Ele decidiu zombar de mim, seu pai, e no processo estava minando minha autoridade como homem de Deus. A resposta de Cam mostra sua falta de respeito por mim. Quando acordei desse estupor induzido pelo vinho, soube o que meu filho mais novo, Cam, havia feito comigo. Então eu disse: Maldito seja Canaã, filho de Cam. Servo dos servos ele será para seus irmãos. Eu também disse: Bendito seja o Senhor, o Deus de Sem, e que Canaã seja seu servo. Que Deus amplie Jafé, e que ele habite nas tendas de Sem, e que Canaã seja seu servo. O julgamento disso foi bastante severo. Canaã viveria em servidão a Sem. No entanto, isso não foi o fim do mal no mundo. Após anos povoando a terra, um homem chamado Nimrod nasceu, e isso mudou tudo o que entendíamos. Nimrod nasceu em um mundo novo, recentemente recriado por Deus, após seu julgamento, ter deixado o velho mundo desprovido de grande parte da vida humana e animal. Nimrod fundou 2 dos impérios mais poderosos da história. As ações de Nimrod levaram muitas pessoas para longe de Deus. A vontade de Deus para mim e meus descendentes era povoar a terra, mas como um povo reunido na planície de Sinear, eles não tinham interesse em alcançar o mundo para se estabelecerem nele. Eles não tinham interesse em cuidar do mundo que Deus havia majestosamente colocado diante deles. Em vez disso, se rebelaram. Nessa declaração, podemos ver que a vontade das pessoas era oposta à vontade de Deus. Isso não deve nos surpreender, pois a humanidade sempre se oporá à vontade de Deus para eles, exceto pela graça salvadora, por meio da fé em Jesus Cristo. No entanto, a passagem ensina claramente que a vontade do Senhor sempre triunfa, e ele não é afetado pelos esforços da humanidade para desafiá-la. No entanto, suas tentativas foram frustradas pelo Senhor. Não foi difícil para o Senhor interromper o progresso da Torre de Babel. O Senhor dispersou as pessoas por toda a face da terra e fez com que parassem de construir a cidade, porque o Senhor confundiu a linguagem de todo o mundo. Imagine como deve ter sido incrível para as pessoas. Quão surpresas devem ter ficado quando Deus apareceu e embaralhou suas línguas. Para Deus, foi uma coisa simples. Sua vontade e seus planos não podem ser detidos. Após 3 séculos desde o grande dilúvio, meu tempo neste mundo está chegando a um fim emocionante. Com tudo isso dito, quem sou eu, na prática? Sou um exemplo de uma vida de fé. Pela fé, adverti sobre coisas ainda não vistas. Com santo temor construí uma arca para salvar minha família. Pela fé, condenei o mundo e tornei-me herdeiro da justiça que vem pela fé. Não precisei testar Deus antes de entrar em ação. Quando Deus falou, eu ouvi. Não precisei hesitar ou questioná-lo. Isso era típico da minha vida. Eu fazia parte da linhagem piedosa de Sete, da qual se dizia que naquela época os homens começaram a invocar o nome do Senhor. Eu era o resultado da obediência e fidelidade geracional a Deus. Em outras palavras, seja correto com Deus, seja correto com os outros e tenha um relacionamento reverente e adorador com Deus. Eis que o Senhor Todo-Poderoso tem o poder de livrar os justos de todos os tipos de provações e tribulações, e ao refletir sobre a minha vida, é um lembrete marcante de que o pecado não ficará impune. O dia do acerto de contas está se aproximando rapidamente. Meu nome é Noé, e esta é a minha história.